Eu convido a todos para assistir todas as nossas palestras, que a gente sempre tem comentários muito importantes para as pessoas. E a gente deseja que todos possam ser prósperos, que haja sempre a proteção divina, que possa as pessoas conquistar o seu objetivo e possa ir bem com toda a sua família, que todos tenham paz, tenham tranquilidade. Vivemos em dias que existem dificuldades em toda parte, né? Todo lugar existe dificuldade. Ninguém consegue as coisas se não lutar, se não trabalhar, se não ter um projeto de vida, se não estudar, se não aprender. Temos que sempre buscar conhecimento. Porque o rei Salomão mesmo disse, né, sobre os princípios da sabedoria. A sabedoria é importante. A fé, a sabedoria, tudo isso vai nos equilibrar nessa caminhada. Tem os espinhos no caminho, sempre tem as dificuldades, sempre tem o deserto, né? Como muitos caminharam no deserto, né? Mas depois conseguiram os seus objetivos, né? Não podemos desanimar, não podemos se entregar ao mal, mas temos que sempre lutar para o bem, lutar para ter mais paz, lutar para que possamos viver em harmonia com o Criador e também amar os nossos semelhantes. Eu quero também comentar um pouco sobre a igreja. Nós vivemos em dias em que muitas igrejas, né, que se dizem igrejas de Deus, igrejas cristãs, né? Mas a gente vê que tem muita falta de amor, muita falta de diálogo entre as pessoas que se dizem cristãs, né? Vivemos em dias que o amor tem esfriado, né, de quase todos, né? Vivemos em dia do egoísmo, né? Que as pessoas estão sempre cheias do eu, né? Do egoísmo. Sempre aquele egoísmo, aquela exaltação, que querem muitas vezes se aparecer, muitas vezes querem se apresentar, mas que muitas vezes não se humilha, não querem se humilhar, muitas vezes quer se mostrar, quer se apresentar, né? Ostentar muitas vezes aquilo que ele é. É claro, né? Eu, como um palestrante, eu desejo sim ter um comentário, desejo ter uma oportunidade de falar alguma coisa para multidão, para povos, seja 2 pessoas, seja 3 pessoas, seja 100 pessoas, seja meia dúzia. A gente sempre quer falar alguma coisa, mas hoje existe
muito desamor, muita desunião, né? Porque as pessoas têm que ter amor no coração. Então, o que está acontecendo em muitas igrejas é a conversão, é a oração. As pessoas não se convertem, não se chora mais hoje. Nem lenço mais não existe, né? Primeiro as pessoas oravam, choravam, né? Hoje não tem mais lenço, nem lenço não existe, não usam mais, né? E não há uma conversão, né? O orgulho do Satã tem tomado conta de muitos púlpitos, muitas igrejas, em que hoje eles não, muitas vezes, não honram as pessoas, não honra, não chama as pessoas por nome, muitas vezes, porque não é porque as pessoas fazem parte de uma igreja que a gente vai dizer aquela parte, né? Tem uma parte na Bíblia que fala que o profeta da sua terra não tem honra. Não vamos seguir isso daí. É que nem o caso que fala assim, que naquele dia, diz que muitos vão dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Aí diz que, naquela parte que diz na Bíblia, que ele vai dizer, apartai de mim, malditos, porque vocês expulsavam o demônio, mas vocês não obedeciam. Isso daí não quer dizer que você vai aceitar o demônio junto com você. Não quer generalizar. Eu não vou generalizar que porque muita gente expulsa o demônio, expulsa o mal, mas não professa, não pratica, né? Não tem nada a ver, porque ele não pratica e eu vou aceitar o demônio, vou aceitar o Lúcifer, vou aceitar a besta, né? Vou aceitar o sistema que leva para trás, né? Porque no mundo existe um sistema, esse sistema quer destruir o que o Criador fez, são as criaturas, né? Então você entra numa igreja, eu não quero ser exaltado ali, não. Mas respeitado ali naquela igreja, eu quero ser. Seja em qualquer lugar, respeitado, honrado. Alguém lá, né, que administra lá na tribuna, né? Ah, chegou a presença aí do fulano de tal, seja bem-vindo e tal. E então o administrador ali da reunião, você vai ter uma oportunidade para falar uma mensagem aqui e agora. Isso é importante, né? Mas hoje, muitas vezes forma aqueles grupinhos, né? Forma uns grupinhos e não chama, né? Não é que a gente não pode falar, mesmo sem chamar, pode até pedir para falar, mas o dever é daquele que está lá em cima, o pastor, o presbítero, o obreiro. O dever é eles chamar, é eles que têm que chamar as pessoas para dar uma mensagem de fé, uma mensagem positiva, né? Mas hoje, a ignorância, o orgulho, né? A exaltação hoje, o separatismo, né? Isso daí prejudica as pessoas, né? Então, não é que a gente não pode, a gente pode até pedir, mas qual é o dever? Qual é o dever quando você chega numa igreja? Ele dá oportunidade para os outros,
falar uma mensagem, cantar um hino, né? Ler um trecho da Bíblia. Qual é o dever? Ele tem o dever. Ele está em cima lá do púlpito, da tribuna. Ele tinha que chamar a pessoa e falar, não, você vai ler, você vai dar um depoimento do seu testemunho, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, aquilo que Deus fez. Mas o orgulho do inferno está no coração das pessoas. As pessoas têm orgulho. E as pessoas, muitas vezes, uma pessoa que ele é um instrumento, ele é um palestrante, eles deixam de escanteio, né? Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá isso daí deixa pra lá. Então, é assim que está acontecendo, não é em todas as igrejas, não é todas as igrejas que faz o separatismo, não é em toda a igreja que também, nem todos é igual. Então tem que haver a humilhação, né? A mudança de vida, né? Mudar o seu pensamento, mudar o seu modo de falar, amar uns aos outros, né? Porque o amor é muito importante. O amor, deixar o ódio, né? Deixar aquelas coisas do passado, né? Tem muita gente que ele fica espelhando e fica desenterrando as coisas erradas que as pessoas fez lá no passado. Ele não esquece. Ele não lembra que a Bíblia diz que tem que ter o perdão. O que é o perdão? O perdão é esquecer, né? A pessoa está ali dentro de uma reunião de uma igreja, a gente não vai ficar ali lembrando das coisas erradas que ele fez. Se ele está ali para aprender, né, uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Eu não posso ficar ali, não, fulano fez isso, ele tem que pagar mesmo, tem que deixar ele de castigo no banco, não dar oportunidade para ele, não falar o nome dele, deixar ele lá de castigo sempre, porque ele foi isso, ele foi aquilo, né? Ele tem coisas enterradas, ele fez muita coisa errada, são isso, aquilo, e fica com aquilo na cabeça. Ah, mas fulano foi cruel. Se Deus perdoa as pessoas que é pecador, quem somos nós que não pode perdoar? Então existe sim dentro das igrejas pessoas que querem humilhar os outros. Existe pessoas que querem humilhar os outros, eles não querem perdoar, não querem esquecer o passado dos outros. Se ele errou no passado, ele vai ter conta, ele vai dar conta com Deus. Ah, quem sou eu para ficar falando do passado dele? Quem sou eu para dizer para a comunidade de uma igreja que ele não deve falar em público, que ele não deve ter oportunidade porque ele fez isso, fez aquilo, ele praticou coisa que não deve. Quem somos nós? Ninguém é o dono da verdade. Então, o que está acontecendo em muitas igrejas, separatismo, e que muitas vezes as pessoas que têm oportunidade não têm nada para dar para o povo, não tem uma mensagem positiva, não tem uma mensagem de ânimo.
às vezes, uma mensagem de testemunho. Não é testemunho, é uma mensagem de testemunho. Tem muita gente que tem uma mensagem de testemunho. Quando ele sobe numa tribuna, quando ele é chamado numa igreja, não só a igreja, qualquer reunião. Qualquer reunião pode ser a palestra de negócio, pode ser palestra sobre fé, pode ser palestra sobre negócio. Ele tem que dar testemunho positivo. Ele tem que falar o que é certo. Eu não posso chegar em cima de uma tribuna, ficar falando palavrão, ficar falando sobre morte, né? Eu tenho que falar sobre vida, né? Sobre vida, sobre prosperidade, sobre desenvolvimento, sobre ações positivas. É o que eu preciso fazer. Então eu estou aproveitando essa oportunidade para falar sobre a igreja. A igreja tem que ter amor ao próximo, tem que esquecer as mágoas, tem que deixar de ter inveja das pessoas, tem que deixar de cobiçar aquilo que é alheio, né? E que muitas vezes querer usar o ódio, ou querer se vingar, ou querer pôr as pessoas de castigo. As pessoas têm que ver e procurar descobrir que aquelas pessoas estão ali e que às vezes são palestrantes, às vezes não é palestrante, mas são pregadores, né, como que eles falam. E se não é pregadores, muitas vezes são cantores. Se não são cantores, é alguém que tem um testemunho de vida. Então, o pastor, o líder, ele tem que ter sabedoria quando chega as pessoas na reunião da igreja ou qualquer reunião. Eu não estou falando sobre só a igreja. Reunião de igreja, reunião de associações, reuniões de várias atividades, reunião sobre palestra de dinheiro, palestra de negócio, palestra diversificada. E eu estou explicando que a gente tem que entender as pessoas e conhecer por que as pessoas estão ali. E tem que sentir no coração. Aquela pessoa, ele é palestrante, eu vou dar oportunidade para ele. É claro, devia a pessoa pedir, mas não é assim. Aquele que é pastor, que toma conta, que está na tribuna, o dever dele é chamar as pessoas e dizer, não, você vai dar uma mensagem de fé aqui e nós vamos te ouvir. Mas o orgulho de Satanás está em muita gente. O orgulho, a inveja, né? A cobiça. E muitas vezes as pessoas estão de olho se as pessoas estão contribuindo como deve, né? Tem muitos que ficam olhando quanto que a pessoa dá para ajudar a igreja. É claro que a oferta, o dízimo, isso é importante. Cada pessoa tem que contribuir segundo o que propõe, o que sente no seu coração. Não por força nem por violência, né? Então vamos procurar mudar. Se nossa consciência não mudar, nada vai mudar. O Brasil, o mundo vai de mal a pior. Se nós não mudar, inclusive a igreja, não tiver mudança, não tiver conversão, não tiver desejo de oração, não vai mudar em nada. Se as pessoas não tiverem desejo
de ver o bem das pessoas e convidar as pessoas para ouvir a mensagem e desejar que eles tenham uma família próspera e abençoada. Mas que tem muitos que dizem assim, mas Deus quer só a alma. Deus não está preocupado com a prosperidade, com o bem das pessoas. Deus quer salvar. Não, Deus não só quer salvar. Deus quer que as pessoas desfrutem das bênçãos da terra e também das bênçãos lá na eternidade, na vida eterna. Deus quer abençoar aqui também. Deus quer abençoar o casal. Deus quer abençoar a família. Deus quer abençoar o empresário. Deus quer abençoar o que é autônomo. Deus não quer só salvar as pessoas. Deus está preocupado com a alma. Deus não está preocupado com a cura. Mas quem que disse isso daí? Que Deus quer só salvar a alma e não quer curar. Deus quer fazer a obra completa. Deus quer salvar. Deus quer curar. Deus quer acrescentar, né? As prosperidade, a vitória, né? A alegria no coração. A gente tem que ter alegria. Tem que abandonar o orgulho, a inveja, as intrigas e procurar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero agora comentar alguma coisa sobre que eu tenho marcado aqui. Eu estou olhando aqui na tela do computador para poder comentar esses assuntos. Vamos ver se dá para a gente comentar sobre esses assuntos muito importantes. Eu espero que dê certo, né? Sobre suplementos para ganhar massa muscular. À medida que a gente vai se envelhecendo, ficando mais velho, envelhecer não é a gente ficar doente. Envelhecer não é a gente perder a cabeça. Envelhecer, a pessoa ficar mais velho, não é a gente ficar caduco. Não é isso daí. O negócio de ficar caduco, esquecer as coisas, é a memória que está faltando alguns minerais, então a memória começa a esquecer, né? Esquece celular, tem muita gente que esquece celular, esquece dinheiro, esquece carteira, esquece mochila, perde o ônibus. Isso daí a gente tem que meditar antes de viajar, como eu já tenho falado. Sempre se concentrar, fazer a sua meditação e programar tudo certinho. Mas se for problema de esquecimento e falta de minerais, então é só tomar minerais, por exemplo, o magnésio treonato, ele é muito bom para a memória, né? Não só para a memória, mas para o corpo inteiro, né? Então, envelhecer não é o fim da pessoa, não é o fim, de maneira nenhuma. Não é porque está ficando velho que é o fim. Não quer dizer nada disso. É que a gente vai ficando velho, todo mundo é assim. E muitas vezes o nosso corpo vai pedindo mais minerais. E é importante os minerais através de uma boa alimentação, né? Então, os suplementos para ganhar massas musculares, né? Existem, né? Suplementos para ganhar massa muscular
é uma boa forma para complementar a alimentação que ajuda a melhorar o desempenho durante as atividades físicas, que contribui para a recuperação dos músculos após o exercício, né? Agora, existe sim suplementos como o whey protein, né? O whey protein, tem a caseína, a creatina. São alguns dos suplementos que muito importante, pode ser acompanhado com uma boa alimentação balanceada que vai ajudar, né? Que muitas pessoas, ao chegar a certa idade, vai perdendo massa muscular. Então, muitas vezes precisa, né? Precisa de um suplemento. É bom o suplemento, né? No entanto, a ingestão de alta quantidade de suplemento pode fazer mal. Tudo que é em excesso faz mal. Isso daí a gente sempre fala, isso não é só eu pessoalmente, mas as pessoas falam, né, que a diferença do remédio para o veneno é a dose. O remédio, né, o medicamento, se aumentar a dose em excesso, aí se torna veneno. O suplemento também. Se eu for tomar o suplemento, vou tomar a creatina, que a creatina ela é boa para aumentar a massa muscular. A creatina ela é bom. Creatina não faz mal. Então é muito importante, né? Então a diferença do remédio para o veneno é a quantidade, né? Então tem que tomar cuidado, né? Agora, tem que usar, consumir, né? Se for preciso usar creatina, whey, né? Deves ter orientação de nutricionistas, terapeutas, ou médicos, né? Ou profissionais, né? Então existem vários suplementos que não é um remédio controlado, né? O que a gente fala, as pessoas têm que entender que não é um remédio controlado, não é. Tem muita gente que pode até falar, mas isso daí é remédio, isso daí vai fazer mal. Não é remédio, suplemento é para manter o equilíbrio do organismo. Então tem o whey, tem caseína, creatina, o whey protein, né? Então, ele é um suplemento, ele é feito do soro do leite de vaca. O whey, ele é do soro do leite de vaca. Já marcou aí? Já gravou no pensamento? É do leite, é o soro do leite de vaca, de ovelha, de cabra, né? Que aumenta o rendimento físico durante o treino, né? Então, o whey recupera os músculos após o exercício. Então, existem diferentes tipos, né, de suplementos, né? Temos que tomar cuidado também, tomar cuidado. Agora, o whey que eu tenho falado tem que ser de acordo com as necessidades nutricionais, né? Não pode ser assim de tomar em excesso, como eu falei, né? O consumo diário de proteínas de cada pessoa
No entanto, geralmente se recomenda diluir de 20 a 40 gramas de suplemento em água ou suco ou beber antes ou até 2 horas após os treinos de resistência. Então, tem essa recomendação, né? A creatina é um aminoácido, né, que se encontra em carnes vermelhas, né, que é carnes de vaca, né, de bois, né. Então, a creatina é um aminoácido, já gravou na sua mente, no seu pensamento? É um aminoácido encontrado em carnes vermelhas, né? Encontrado em peixes, frutos do mar. Então é muito importante que as pessoas saibam. Agora, também não pode esquecer que o excesso também faz mal, dá efeitos colaterais, né? No entanto, na forma de suplemento, possui maiores concentrações, né? E melhora o desempenho físico durante a atividade física, ajuda no ganho de massa muscular. Então, eu já tenho falado que as pessoas vão chegando a certa idade e vão perdendo massa muscular. E por isso tem que repor a massa muscular. A creatina, qualquer um pode usar, mas moderado, pode. Pessoa de 50 anos, 60 anos, 70 anos, pode usar, né? Não em excesso, né? Não em excesso. Em excesso, jamais, né? É que nem um chá, né? Eu tomo um chá. Se tomar o chá em excesso, vai dar enjoo, né? Se tomar um chá, por exemplo, de alecrim, você ficar só tomando um chá de alecrim, chá de alecrim, chá de alecrim, tudo em excesso, vai dar um enjoo, vai dar ânsia, vai dar até um efeito colaterais, vai dar. Pode dar. Por quê? Tudo que é em excesso faz mal à saúde. Não é somente medicamento. Não é somente fitoterápico. Tudo faz mal. Tomar água em excesso também faz mal. Tomar em excesso faz mal. Tem que tomar a água devagar. Toma um copo ou um gole devagar. Vai tomando devagar. Não toma o copo inteiro, vai tomando aos poucos. Para as pessoas sentir o gosto da água, né? Que a água não tem sabor, mas tem que sentir aquele gosto, tomando aos poucos. Tudo que é excesso faz mal. Então, temos que ter cautela em tudo, né? Então, a creatina também previne cãibra, lesões, durante os exercícios, né? E recupera os músculos no pós-treino. Então é muito importante a creatina. Chegou certa idade, a creatina ela vai ajudar, né? Então, usou suplemento com inteligência não é o caminho para o cemitério, não. Agora, se as pessoas começarem a enveredar para a farmácia e se automedicar por conta própria, aí é o caminho para o cemitério, né? Aí começa
tomar tarja preta, tarja vermelha, aqueles remédios fortes para dormir, né? Que muitas vezes não tem necessidade de tomar remédio para dormir. Não tem. As pessoas podem tomar um chá e muitas vezes dormir sem tomar remédios fortes, né? Remédios controlados que faz a pessoa dormir. E não só dormir, as pessoas dormem tanto que até urina na cama. Por quê? Porque ele não acorda. É remédio forte. Para que ficar tomando esses... É droga, né? Tomar... Isso daí é uma droga. Quando se fala drogaria, já tem o nome de droga, né? E é a droga forte, né? Que a pessoa toma um remédio e ele dorme muito. E muitas vezes não há necessidade de tomar esses medicamentos de tarja preta, tarja vermelha, né? Como usar a creatina? Então, a creatina, ela é indicado a ingestão de 0,3 grama por quilo de peso corporal, né? É 7 dias e após esse período é recomendado o consumo de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Você usa 3 a 5 gramas de creatina por dia, né? A creatina vai ajudar as pessoas, com certeza, né? Então tem outros, tem a caseína, né? Tem vários. A caseína ela é também do leite, né? A caseína. Vamos ver aqui, a caseína é uma proteína completa presente em grande quantidade no leite de vaca, de cabra ou ovelha. Chama-se caseína, que também aumenta a produção de músculo, contribuindo para o ganho da massa muscular em atletas praticantes de atividade física. E como usar a caseína? A caseína, para as pessoas que praticam atividade física, é recomendado 0,8 e 2,2 quilo, vamos repetir, 0,8 e 2,2 gramas de quilo de peso corporal por dia, que deve ser misturado em 200 ml de água ou suco de frutas após o exercício físico de 30 minutos, antes de dormir. Também é um suplemento, né? Agora tem a maltodestrina. A maltodestrina é um suplemento também que ajuda o ganho de massa muscular também, né? Por ser um tipo de carboidrato, né? Que é rapidamente absorvido, né? No organismo e melhora o desempenho físico para quem é praticante de treino, né? Então, é muito importante para as pessoas que precisam, né? E como usá-lo também, a quantidade de maltodestrina é indicado de 10 a 30 gramas, 10 a 30 gramas, que deve ser diluído em 200 a 300 ml de água ou suco, né? E assim por diante, tem a glutamina. A glutamina é um aminoácido encontrado em alimentos como carne, peixe, ovos, leguminosas, alguns vegetais, né? Também encontrado em maiores concentração na forma de suplemento nutricional, em cápsula, em pó, né? Então tem muitos suplementos, né?
proteínas vegetais. A proteína vegetais está na ervilha, na soja, no arroz, na semente de abóbora. São proteínas que é importante. E as pessoas encontram também em vegetais, né? Tem arginina e assim por diante. Tem muitos suplementos, né? A gente não pode, não tem como comentar todos os assuntos. E a dieta para aqueles que precisa de ganho de massa muscular é possível, né? É possível a pessoa ganhar mais massa muscular, às vezes perde a massa muscular, as pessoas emagrecem, né? Isso acontece, né? As pessoas emagrecem, às vezes há tempo que as pessoas engordam mais, há tempo que as pessoas é, passam do peso, mas as pessoas não podem também exagerar e passar muito do peso. Tem procurar ter um peso adequado, nem muito magro, mas nem muito gordo, né? Tem que ter, sim, tem que ter gordura, tem que ter o colesterol. Gordura não é problema, né? O problema é o carboidrato, né? O que faz mal para as pessoas é o excesso de carboidrato, né? Esse que é o problema, né? Então, o excesso de carboidrato prejudica as pessoas, o excesso, né? Não também ficar sem carboidrato. É claro que a gente precisa do carboidrato, a gente precisa do açúcar, da glicemia, a gente precisa do sódio, a gente precisa de tudo, mas tudo moderado, né? Então, temos sim que cuidar da saúde. Então, temos que também evitar de pular refeições, né? Que venha atingir, né, a caloria adequada, né? Ingerir alimentos ricos em carboidratos, quando necessário, né? Quando as pessoas precisam de carboidrato, comer mais proteína, né? Consumir gorduras boas, né? Para ganhar a massa muscular, né? Para repor, né? Que as pessoas que perdeu a massa muscular, ele precisa repor, né? Repor a massa muscular para ele ser renovado, né? Por exemplo, as gorduras boas, que são o abacate, o azeite, azeitona, amendoins, semente de linhaças, nozes, avelã, peixe com atum, sardinhas, né? Óleo de coco, né? Tudo isso tem gordura, né? E banha de porco que tem gordura. É claro que a gente não vai comer gordura como se fosse carne. Carne nós pode comer todas as carnes que são boas, rico em proteína, né? Carnes vermelhas, carnes brancas que tem proteína, carne de frango. É claro que não pode, por exemplo, você vai usar a banha de porco, não pode usar em excesso, é só para cozinhar. A melhor é a banha de porco ou então o óleo de coco, né? Agora, o azeite não é bom para esquentar. Não, o azeite não deve ser usado na frigideira para esquentar. O azeite tem que usar ele frio. Agora, a banha de porco pode usar ela para fritar alguma coisa ou fritar um ovo de galinha, né? Isso daí pode fazer que não tem problema, né? Beber bastante água, isso é importante que ajuda no ganho de massa muscular, né?
comer pelo menos 2 porções de fruta por dia. Isso é importante para a recuperação da massa muscular após o treino, evitar o consumo de álcool. Então, o consumo de álcool deve ser evitado, que não é bom, com certeza, né? Como cerveja, vinho, espumante, bebidas alcoólicas, que pode reduzir as cistas de proteína e o metabolismo, né? Comprometendo o crescimento muscular. Evitar alimento ultraprocessado. Alimento ultraprocessado. Esse negócio de bolacha recheada, né? Bolos muito recheados, sorvete recheado de tanta coisa. Tudo que é recheado não é muito bom. Tudo que é processado. Evitar alimento ultraprocessado é importante, pois muitos contêm excesso de açúcar, gorduras, que pode promover o ganho de gordura corporal, atrapalhando a hipertrofia, né? Então é necessário evitar alimentos como doces, biscoito, bolo, refeições de tipo fast food, né? Salsicha, linguiça, bacon, presunto, apresuntado e assim por diante, né? Usar alimentos para ganhar a massa muscular, indicado para complementar a alimentação, né? Que ajuda a melhorar o desempenho da atividade física e assim por diante, né? Temos que ver tudo isso que é muito importante para as pessoas. Temos que sempre procurar mudar o estilo de vida, né? Agora eu quero falar também, deixa eu falar mais devagar, porque senão as pessoas não vão entender, né? A gente quer procurar falar rápido, né? Aproveitar o tempo e acaba falando muito rápido. Espirulina. O que é espirulina? Então eu quero explicar o que é espirulina, né? Tem gente que não entende o que é espirulina. Espirulina não é remédio controlado. Espirulina é uma microalga. Entenda bem, é uma microalga que pode ser usado como suplemento alimentar. É uma excelente fonte de proteína, é uma excelente fonte de minerais, vitamina, complexo B, ferro, antioxidante, ficocianina, ácido gálico. Então é uma microalga, entendeu? Mas que serve e que tem proteínas, minerais, vitaminas. Os benefícios da espirulina para a saúde destaca a prevenção de doenças do coração, como infarto, arteriosclerose, derrame. Uma microalga que auxilia no tratamento do diabetes, na rinite, na alergia, no ganho da massa muscular. E ela tem uma cor azulada, né? Ela tem em pó e tem em comprimido, tem em cápsula, né? A espirulina é um suplemento comercializado na forma desidratada, em comprimido, cápsula ou em pó. Pode ser encontrado em loja de produtos naturais e suplementos.
A dose de forma recomendada varia de acordo com a finalidade de uso de suplemento. Então procure nas lojas de produtos naturais, né, que é muito importante. Agora, a gordura, por exemplo, a gordura, a banha de porco, ela não dá infarto, nem AVC. O que está dando problema, que é comentado muito, é o óleo, né? Que o óleo, ele é hidrogenado, ele é colocado hidrogênio, né? Para que ele tenha mais duração, né? Tenha mais duração. Então, o óleo, ele é uma gordura ruim, ele é hidrogenado e não é 100% bom, não é 100% bom, ele faz mal para a saúde. Agora, usar a banha de porco não é problema. Usar o óleo de coco não é problema. O problema é usar os óleos hidrogenados, né? Esses óleos hidrogenados prejudicam as pessoas, mas usar a banha de porco não faz mal, não tem problema. É claro que nada é em excesso, né? Tudo tem que ser moderado. Não na hora do almoço, do jantar, vai fazer o almoço, vai fazer a janta, não vai colocar uma quantidade exagerada de banha de porco, não vai, né? E a banha de porco pode comprar direto daqueles produtores, né? Em garrafa, né? Pode comprar em garrafa, que é bom também no mercado, né? São muito bom usar a banha de porco. Eu também pensava que a banha de porco era a pior, né? A pior banha, era o pior óleo que existia, era a tal de banha de porco. Mas o pior é esses óleos hidrogenados. Esses são os piores. Agora, o óleo de coco sem cheiro, esse é muito bom. Óleo de coco, o azeite, a ghee, a manteiga pura, também é muito bom. É claro que tem o vegano, tem muitos que é vegano e eles não aceitam gorduras de animais. Cada um pensa diferente, né? E muitos até tem pena dos animais, mas esse problema das pessoas comer carne de animais, isso vem desde os tempos bíblicos, né? Então não adianta as pessoas dizer que tá agredindo animais, né? Tem muitos que acham que está agredindo os animais, mas esse negócio de comer carne de ovelha, carne de boi, carne de vaca, isso daí veio desde o começo, quando o Criador criou os céus e a terra, né? A gente sabe que Deus, né, criou os seres humanos, né? Que Caim, ele era caçador, né? Caim, ele era caçador, né? E ele caçava, né? E Abel já não era caçador, né? Tinha outros que era caçador, é Jacó, né? Jacó, ele também era caçador, né? Então, isso vem desde os tempos antigos. Agora tem esses porcos do mato, que é queixada, né? Que tem muita gente que diz que esses porcos do mato aí diz que estraga tudo. O agricultor planta qualquer plantio,
pomares de frutas ou mandioca ou qualquer coisa que planta. Diz que esses porcos selvagens, né? Acho que é porco selvagem ou porco do mato. Diz que eles acabam com tudo, né? Então, e as pessoas torcem para que sempre venha alguém para caçar esses porcos selvagens ou porco do mato, né? Porque eles são terríveis, né? Eles são terríveis, eles acabam com tudo. Mas sobre negócio de caça sempre houve. Sempre na história bíblica fala sobre caças e sobre comer carnes. É que agora comenta muito sobre o veganismo, mas isso vem desde o começo. Então, as coisas que vêm desde o começo, isso daí sempre teve. A gente não pode ser radical nesse sentido. Então está aí, né? A espirulina melhora a disposição, porque ela tem proteína, previne tratamento de anemia, diminui o mau colesterol, triglicérido, combate a pressão alta, regula, equilibra o açúcar, promove o ganho da massa muscular, né? Problema de rinite alérgica, ajuda no emagrecimento, previne envelhecimento, reduz a inflamação, purifica o organismo, previne tumores, previne doenças neurodegenerativas, fortalece a imunidade. Então a espirulina, ela não é um remédio controlado. A espirulina está disponível em pó, né? Comprimido ou cápsula, né? Ela é muito importante. Os efeitos colaterais a ingestão de quantidades recomendadas da espirulina, se for em excesso, pode causar enjoo, vômitos e diarreia. Então, a espirulina não deve ser consumido, por exemplo, por pessoas com fenilcetonúria, já que contém elevados níveis de fenilalanina, ou que possui alterações relacionadas com esse aminoácido. Além disso, a espirulina não deve ser usada durante a gravidez, que é a amamentação, né? E por crianças e adolescentes. Então está aí, né? A espirulina pode ser tomada por pessoas com hipotireoidismo, né? É isso aí, né? Então está aí. Tem por exemplo, a Granberry, né? A Granberry também, ela é um suplemento de uma fruta também que combate infecções, né? Também tem em cápsula, em comprimido. Tem a Granberry, tem a berberina, né? A berberina também tem em cápsula. São coisas naturais. Isso daí não é coisa que deixa dependente. Eu sempre digo, se as pessoas enveredar para a automedicação, ele está caminhando para o cemitério. Por que ele está caminhando para o cemitério? Porque ele está automedicando. Existe gente que muitas vezes, ele transforma a sua casa em uma farmácia, né? Cheio de comprimido, qualquer coisinha, um anador, qualquer coisinha, uma losartana, né? Qualquer coisinha, uma grifagem. Eu não sou contra a pessoa que toma, por exemplo, uma metformina, né? Para controlar a diabetes, uma grifagem, né? Quando ele precisa, mas tem gente que ele tem uma farmácia na sua casa. O perigo hoje é chegar
Um médico que não entende e ele enche a pessoa de medicamento, né? Muitas vezes, se eles pegar um médico que não entende, ele vai muitas vezes intoxicar as pessoas de medicamento, né? É difícil, né? Porque hoje todos conhecem, né? A internet fala e é difícil as pessoas, os estudiosos, os médicos, os terapeutas e até aqueles que são pesquisadores, eles sabem o que devem usar e as medidas e conhecem alguma coisa, né? Até a próxima oportunidade. Até a próxima.